Eu nasci num ambiente bastante diverso. Eu vim conhecer o meu pai com mais de 12 anos de idade. Então, eu nasci num lar, minha mãe extremamente católica, com minha avó católica também, de origem portuguesa. E quando eu conheci meu avô, ele já era protestante. E o meu pai, quando eu o conheci, espírita, presidente do centro espírita. Na minha infância, era obrigatório fazer a primeira comunhão para receber o certificado do ensino primário na época. Então, eu fui obrigado a aprender as rezas, porque eu tinha que apresentar 4 rezas diante do padre para poder fazer a primeira comunhão e receber o certificado do ensino primário. A minha madrinha, que era uma professora, Dona Alda, me ensinou algumas rezas, os amigos também, um deles chamava-se José Gomes, e de tanto aprender as rezas, virei um pouquinho, passei um pouco de tempo como sacristão do Padre Antônio, em São José do Mipibu, interior do Rio Grande do Norte. Então, eu nasci na beira de uma praia, nasci, diria, olhando para o sol a partir do mar. Então, foi uma origem que hoje dou graças a Deus pelo que eu vivi. Foi difícil sair do emaranhado religioso em que eu estava, porque eu pratiquei o espiritismo com meu pai, era a chamada mesa branca. Eu coordenava as doações que o meu pai fazia no centro espírita. Depois antes eu tive essa experiência do sacristão com o padre Antônio. Depois eu resolvi abdicar de tudo e nenhuma religião mais eu participava. Até que uma vez no serviço militar obrigatório, onde eu era importunado por um jovem, um excelente pianista, eu vim conhecer depois, chamado Mário Lemuel Alexandre. Eu era importunado, esse importunado aí entre aspas, porque ele me falava muito de Jesus Cristo e eu não queria saber. Eu cheguei ao ponto de falar com o sargento da minha corporação para me tirar daquele alojamento, que eu não aguentava mais aquele moço me falando dessa história de Jesus. E aí o sargento reclamou, disse que eu era muito intolerante, mas atendeu o meu pedido, me tirou de lá. Aí o tempo seguiu, depois dos 3 meses de recrutamento, cada um vai para um setor da vida militar, eu fui trabalhar num campo de lançamento de foguetes em Natal, onde eu teria os outros 9 meses. Ele ficou na base de Parnamirim e eu fui para Natal, sentido da praia de Potengi, de Pirangi, onde era a base de lançamento de foguetes, que hoje é em Alcântara, no Maranhão. Eu conto isso porque, numa madrugada de serviço, eu ficava guardando os equipamentos que eram usados ali na Barreira do Inferno, aquele campo de lançamento de foguetes, e um dia de madrugada me bateu uma dúvida que eu nunca imaginei que viesse. E ela me acompanhou vários dias, que era para onde eu iria depois da morte. Eu digo, poxa vida, tudo bem que era um horário extremamente ingrato, era no quarto horário que a gente chamava, de 2 da manhã a 4 da manhã. Então era um horário extremamente complicado, tem que estar andando muito para não dormir, com a arma nos peitos. Então isso foi uma experiência muito pesada, e dali eu lembro que eu comecei a pensar nessa história, né? Essa vida pós-morte, como é, como deixa de ser. Até então, isso nunca tinha me ocorrido. E, com o passar dos dias, eu procurei exatamente aquele jovem que tanto me importunava. Em vez de ele me procurar, fui eu que o procurei. E ele, sabiamente, deu risada da minha cara, suou bastante e disse assim, vai ler a Bíblia, rapaz. Foi a única coisa que Mário Lemuel Alexandre me disse. E passou-se um tempo, eu fui na minha casa, que quando eu tinha 5 anos de idade, eu fui a uma igreja com a tia minha, a única vez que eu fui. Já ganhei uma Bíblia de sorteio, houve um sorteio lá e eu ganhei essa Bíblia. O curioso é que a Bíblia tem uma capa verde. Eu peguei essa Bíblia, isso é uma predestinação, diriam meus amigos reformados. Então eu peguei essa Bíblia e guardei. No dia que eu vi essa fala do Lemuel, eu peguei a Bíblia e comecei a ler a Bíblia. E, de fato, eu diria a você que esse processo de transformação, eu fui aos poucos compreendendo que era um processo, começou a se juntar com uma outra característica minha. E eu tinha bastante amizades, vivia num grupo de jovens, havia um padre italiano que me colocou na comunidade eclesial de base, e eu comecei a ouvir as tratativas de uma formação para a cidadania, e eu comecei, então,
desconfiar da vida que eu tinha, né? Que de fato eu teria outras coisas a fazer na vida. E essa desconfiança foi me levando ao estudo da Bíblia. E nesse estudo da Bíblia, e essa característica de viver entre os jovens, me levou a uma igreja por meio de um amigo do Ensino Fundamental 2, que era o antigo ginásio. Ele me levava ao bar para tomar cerveja com ele e me levava à igreja de noite. Era interessante esse amigo Jair Gregório da Silva, está vivo, mora em Natal. E aí ele me levava, e era uma amizade que foi solidificando. E depois a gente largou o bar e ficou mais tempo com a mocidade, né? E com o futebol. Eu sempre jogava muita bola na praia. Então formamos um grupo, todas as quintas-feiras íamos para a praia jogar e nos domingos também, depois da igreja, depois da escola dominical. Isso foi solidificando. E esse meu comportamento, essa minha liderança com os jovens, levou o pastor da época a dizer que eu era chamado para o pastorado. Eu Qual aceitei igreja? a Igreja Presbiteriana Independente de Natal, a primeira igreja, chamada Primeira Igreja da Rua João Pessoa. Cristão Independente de Natal. Então, para sintetizar, a sua experiência religiosa antes da conversão à fé cristã reformada reuniu elementos do catolicismo popular, do espiritismo kardecista, e também você recebeu uma influência da teologia da libertação. Isso, e do movimento pentecostal do avô, que era da Assembleia de Deus. Opa, então você teve uma experiência assim bem rica, né, de tradições, né, de compreensões religiosas. Com certeza. Hoje, olhando para trás, eu entendo por que eu sou o que sou hoje. Uhum. Mas uma coisa interessante, aí, bom, essa ideia de chamado, fui eu para o Seminário Presbiteriano do Norte, eu tinha 2 anos e meio de frequência na igreja, ou seja, uma ideia muito prematura. Foi muito traumático, Júlio, porque a família não concordou. Meu pai, nessa época, ele nunca viveu comigo, nunca morou comigo, mas eu tinha uma boa relação com ele. Ele não concordou, mãe não concordou, irmãos não concordaram, e eu não sei a troco do que encarei esse desafio. Eu era concursado do Estado, deixei o concurso, que eu tinha 1 ano, e em 1 ano eu tinha sido já promovido a chefe do setor de material, em 1 ano de trabalho concursado no Estado. Já fazia a faculdade de administração, e eu abandonei a faculdade, pedi as contas do trabalho, e uma escola que eu já dava aula, com 19 anos de idade eu comecei a dar aula, e me mandei para Recife para fazer teologia. No primeiro ano, eu sofri bastante porque não conhecia nada de Bíblia, a escola bíblica dominical era muito temática, eram revistas de aprofundamento na Bíblia para chegar ao ponto de ser seminarista eu não tinha. Foi um ano duríssimo, notas péssimas, e eu desisti do seminário no primeiro ano. Arrumei todas as minhas coisas, vou voltar, falei com a empresa, com o instituto, a possibilidade de voltar, reconsiderando que tinha sido um equívoco na minha questão religiosa. A minha diretora era uma católica muito caridosa, amorosa, uma mulher extremamente piedosa, trabalhou muito por mim, conseguiria meu retorno, era a doutora Cleide, e eu volto, deixo o seminário sem dar satisfação a ninguém, ponho minhas coisas na mala, deixo pronta e venho para Natal e para o Ceará, onde eu estava como seminarista. Aí, meu amigo, quando eu volto no ano seguinte para pegar as coisas, eu tive a mais dura experiência da minha vida. Que eu acho que ali sim eu entendi o que era seguir a Cristo. Quando tudo pronto, morávamos com 4 colegas em seminário, e eu despedi dos 3, os 3 foram para a aula, e eu ia com a minha bagagem para a rodoviária de Recife, retornando para Natal. Quando por 3 ou mais vezes, eu acordei de madrugada com uma referência bíblica na minha memória. Eu nunca fui de decorar versículo, não sabia nem para onde ia aquele versículo. Por 3 vezes ou mais, eu recordo bem 3, até que eu tirei a mala, a Bíblia do fundo da mala, e fui ler, e na Bíblia dizia essa referência que repetidas vezes veio à minha memória: anunciai entre os povos os meus feitos. Eu entendi que ali era Deus falando no meu coração. Então eu desfiz a mala, voltei para as aulas e terminei os 4 anos de teologia.